Meu nome é Maria Aparecida de Oliveira. Hoje eu tô com 76 anos e vou contar uma história que nunca tive coragem de contar direito. Eu casei com um homem que todos chamavam de meu irmão e tive 6 filhas com ele. No sítio onde eu morava, perto de Ribeirão do Sul, no interior de São Paulo, todo mundo me virou a cara. As vizinhas cochichavam na feira. Os homens cuspiam no chão quando eu passava. Até o padre da paróquia se recusou a me dar a bênção. Teve dia que eu chorei tanto que achei que não tinha mais lágrima dentro de mim. As mulheres diziam baixinho: "Olha lá, a pecadora. Aquela não tem vergonha na cara." Mas eu peço que vocês me escutem até o fim, sem me julgar. Só no final vocês vão entender a verdade. Só no final vão saber que tipo de amor foi esse que doeu tanto no meu peito e mudou a minha vida para sempre. O ar na pequena sala de estar da casa de pau a pique era tão denso que podia ser cortado com a faca de cortar fumo que repousava sobre a mesa de madeira. A luz do fim de tarde, um laranja melancólico que invadia a casa através das frestas, pintava listras douradas no chão de terra batida, iluminando a poeira que dançava em suspensão, cada partícula testemunha do silêncio pesado que se instalara. Maria Aparecida, com seus 17 anos recém-completados, sentia o coração bater descompassado contra as costelas, um tambor frenético que ecoava em seus ouvidos, abafando o som das cigarras lá fora. Seus dedos, finos e calejados pelo trabalho na roça, torciam a barra do vestido de chita desbotado, um gesto nervoso que não passava despercebido pelos olhos de sua mãe. Do outro lado da mesa, Ana de Oliveira, a matriarca, era uma estátua de fúria contida. O rosto, sulcado pelo sol e pelas dificuldades da vida, era uma máscara de incredulidade e decepção. Seus lábios, finos e apertados, tremiam levemente. Ao seu lado, Lúcia, a irmã mais velha de Cida, mantinha um ar de superioridade, o olhar acusador cravado na irmã como um punhal, e encolhido perto da porta, como se buscasse uma rota de fuga que não existia, estava Antônio. Aos 18 anos, seu corpo forte de trabalhador do campo parecia diminuído, os ombros curvados sob o peso do que acabara de ser revelado. Seus olhos escuros, normalmente cheios de uma calma serena, agora buscavam desesperadamente os de Cida, um apelo silencioso em meio à tempestade. Foi a voz de Ana que quebrou o feitiço, e o som saiu rouco, carregado de uma dor que era quase física. "Repete", ela ordenou, a palavra caindo como uma pedra na sala. "Repete na minha frente o que a tua irmã me contou. Quero ouvir da tua boca essa pouca vergonha." Cida ergueu o queixo. O medo ainda estava lá. Um nó gelado em seu estômago. Mas por baixo dele, uma corrente de teimosia começava a fluir. Era a mesma teimosia que a fazia continuar capinando sob o sol a pino, quando todos os outros já haviam parado. Era a força que a mantinha de pé. Ela olhou para Antônio, e naquele breve contato visual, encontrou a coragem que precisava. O amor deles era o seu escudo. "É verdade, mãe", disse ela, a voz mais firme do que esperava. "Eu e o Antônio, a gente se gosta. A gente se ama." A palavra "ama" pairou no ar, profana e chocante para os ouvidos de Ana. A mulher se levantou de um ímpeto, a cadeira de madeira arrastando ruidosamente no chão. Seu peito subia e descia com a respiração ofegante. "Vocês não sabem o que é amor." Ela cuspiu, a voz subindo uma oitava. "Isso é pecado. É uma abominação. Antônio é seu irmão. Eu o criei debaixo deste teto como um filho. Ele comeu do meu prato, dormiu na minha casa. Vocês desonraram esta família, desonraram a memória do seu pai." "Ele não é meu irmão de sangue, mãe", Cida retrucou, levantando-se também, as mãos agora espalmadas sobre a mesa. "A senhora sabe disso. O coração não escolhe, ele só sente." "Cala essa boca, menina desavergonhada", gritou Ana, o controle finalmente se esvaindo. As veias em seu pescoço saltaram. "Vocês transformaram minha casa num ninho de pecado. O que o povo da vila vai dizer? O que o padre vai pensar? Vocês nos cobriram de vergonha." Lúcia, até então em silêncio, resolveu intervir, a voz carregada de um veneno moralista. "Eu sempre soube que tinha algo de errado com vocês dois. Sempre com esses olhares, esses segredinhos. É nojento. Vocês são uma vergonha." Antônio finalmente se moveu. Deu um passo à frente, colocando-se ligeiramente na frente de Cida, um gesto instintivo de proteção. Sua voz,
Quando falou, era baixa e grave, mas firme. Dona Ana, com todo o respeito, eu amo a Cida. Nunca foi minha intenção desrespeitar a senhora ou esta casa. A senhora me acolheu quando eu não tinha ninguém no mundo, e por isso eu serei eternamente grato. Mas o que eu sinto por ela é a coisa mais verdadeira da minha vida. A confissão de Antônio, ao invés de acalmar, apenas jogou mais lenha na fogueira. Para Ana, era a confirmação da traição final. O menino que ela salvara da orfandade havia retribuído sua bondade roubando a honra de sua filha. Ela apontou um dedo trêmulo para a porta. A decisão em seus olhos era fria e irrevogável, como a geada que queimava as plantações. Fora, ela sibilou. Fora da minha casa. Os dois, peguem suas coisas. Não quero mais olhar na cara de vocês. Para mim, a partir de hoje, vocês não existem mais. Minha filha, Maria Aparecida, morreu. As palavras atingiram Cida com a força de um golpe físico. Ela cambaleou para trás, o ar faltando em seus pulmões. Morreu. Sua própria mãe a estava sentenciando à morte social, emocional. Ela olhou para o rosto de Ana, buscando um resquício da mãe que a embalara no colo, que contava histórias nas noites de chuva. Mas o que encontrou foi uma estranha, uma juíza com o coração de pedra. As lágrimas que ela segurara com tanto esforço finalmente vieram, quentes e amargas, escorrendo por seu rosto. Antônio segurou sua mão. O toque dele era firme, uma âncora na tempestade. Ele não disse nada, mas seu aperto transmitia uma mensagem clara. Estamos juntos nisso. Eu não vou te abandonar. Sem outra palavra, eles se viraram e caminharam para o pequeno quarto nos fundos. O quarto que Antônio ocupava desde que chegara, anos atrás. Sob o olhar impiedoso de Ana e Lúcia, eles juntaram seus poucos pertences em 2 trouxas de pano. Algumas mudas de roupa, uma imagem de santo, as memórias de uma vida que estava sendo deixada para trás. Cada objeto era um adeus. Ao saírem pela porta da frente, o sol já se punha no horizonte, tingindo o céu de um vermelho sangue, como se a própria natureza estivesse de luto pelo rompimento daquela família. Eles não olharam para trás. Com as mãos dadas e o futuro incerto à sua frente, Maria Aparecida e Antônio caminharam pela estrada de terra vermelha, deixando para trás a única casa que já haviam conhecido, expulsos pelo crime de se amarem. 9 anos antes daquela tarde fatídica, o mundo de Maria Aparecida era muito menor e infinitamente mais simples. Resumia-se ao terreno de terra vermelha que manchava seus pés descalços, ao cheiro do café sendo coado no fogão a lenha antes do sol nascer, e ao som distante do gado no pasto. Aos 8 anos, Cida era uma menina franzina, de olhos curiosos e tranças escuras que balançavam em suas costas enquanto corria atrás das galinhas ou ajudava a mãe na horta. A vida em Ribeirão do Sul era dura, ditada pelo ciclo implacável do plantio e da colheita. Havia uma beleza rude na paisagem, nas colinas suaves e no verde infinito das plantações. Mas a subsistência era uma batalha diária, travada com enxadas, suor e uma fé inabalável. Naquele ano, o rio Paranapanema, que normalmente era uma presença calma e generosa na vida da comunidade, encheu-se de uma fúria desconhecida. As chuvas de verão vieram com uma violência nunca vista, transformando o leito do rio em um monstro de águas barrentas que devorava barrancos, plantações e vidas. A notícia da enchente se espalhou como fogo em pasto seco, carregada por cavaleiros exaustos e pelos primeiros desabrigados que buscavam refúgio nas partes mais altas. Foi numa manhã cinzenta, com o céu ainda pesado de umidade, que um carro de boi parou em frente à porteira da pequena propriedade dos Oliveira. Dele desceram o padre da vila e um menino. Um menino de uns 9 anos, magro, com os cabelos pretos grudados na testa e os olhos grandes e assustados, de um castanho tão escuro que pareciam guardar toda a tragédia do mundo. Suas roupas estavam rotas e sujas de lama, e ele se agarrava a uma pequena trouxa de pano como se fosse a única coisa que lhe restava. Ana, com Cida e Lúcia escondidas atrás de sua saia, foi recebê-los. O padre explicou a situação com a voz cansada. O menino era Antônio. Sua pequena casa na beira do rio fora uma das primeiras a ser levada pela correnteza. A mãe havia morrido de doença alguns anos antes, e o pai, um pescador,
Fora arrastado pelas águas enquanto tentava salvar o pouco que tinham. Antônio era, agora, um órfão. O coração de Ana, apesar de endurecido pela vida, sempre fora receptivo à dor alheia. Ela olhou para o menino, para a solidão estampada em seu rosto, e viu não um estranho, mas uma alma necessitada. Sem hesitar, ela o convidou para entrar. Enquanto houver um prato de comida para minhas filhas, haverá um para você também, meu filho, ela disse, e aquela frase selou o destino de todos eles. Antônio entrou na casa dos Oliveira como um animalzinho assustado. Nos primeiros dias, mal falava. Passava horas sentado no batente da porta, o olhar perdido no horizonte, como se esperasse ver o pai caminhando pela estrada. Cida, movida por uma compaixão infantil que não sabia nomear, tentava se aproximar. Oferecia-lhe uma goiaba madura, mostrava-lhe o ninho de passarinho que descobrira na amoreira. Sentava-se em silêncio ao seu lado, simplesmente oferecendo sua presença. Aos poucos, o gelo começou a derreter. Foi durante uma tarde de trabalho na colheita de feijão que a primeira barreira se rompeu. Cida, pequena e desajeitada, tropeçou e caiu, derramando toda a sua cesta de vagens no chão. Lúcia riu dela, mas Antônio, que estava por perto, correu para ajudá-la. Ele não disse uma palavra, apenas se ajoelhou e, com uma agilidade surpreendente, começou a catar as vagens, uma por uma. Cida, com os olhos marejados, começou a ajudá-lo. Quando terminaram, ele lhe deu um pequeno e tímido sorriso. Foi o primeiro que ela viu, e aqueceu seu coração. A partir daquele dia, eles se tornaram inseparáveis. Antônio, grato pelo abrigo e ansioso por provar seu valor, mergulhou no trabalho da roça. Aprendeu a manejar a enxada, a guiar os bois, a consertar cercas. Sua força e disposição logo o tornaram indispensável. E em todos os momentos, Cida estava lá. Eles compartilhavam as tarefas, as brincadeiras e os segredos. Para o resto do mundo, e até mesmo para eles, eram irmãos. O tratamento de irmão e irmã tornou-se natural, uma forma de cimentar o lugar de Antônio na família. Eles dividiam o pão, as broncas da mãe e os sonhos sussurrados sob o céu estrelado do interior. Antônio ensinou Cida a assobiar com uma folha de capim. Cida ensinou Antônio a ler as poucas palavras que aprendera na escola rural. Ele a protegia dos meninos mais velhos. Ela cuidava de seus machucados quando ele se feria no trabalho. A relação deles era um refúgio, um território de pura cumplicidade e afeto, construído sobre a base sólida de uma infância compartilhada na aspereza da vida rural. Ninguém, nem mesmo eles, poderia imaginar que as sementes que plantavam juntos na Terra Vermelha eram as mesmas que silenciosamente brotavam em seus próprios corações. A adolescência chegou ao sítio dos Oliveira sem alarde, como a névoa da manhã que sobe do rio e aos poucos transforma a paisagem. Ela se manifestou não em grandes eventos, mas em pequenas e sutis mudanças, em gestos que ganhavam novos significados e em silêncios que se enchiam de palavras não ditas. O corpo de Cida floresceu, ganhando curvas suaves onde antes havia apenas ângulos de menina. Sua voz adquiriu uma nova melodia, e seu olhar, uma profundidade que antes não possuía. Antônio também se transformou. O menino magro deu lugar a um rapaz alto e forte, com ombros largos e mãos grandes e capazes, marcadas pelo trabalho pesado. A voz engrossou, e uma seriedade pensativa se instalou em seu semblante. A camaradagem fácil e infantil que os unia começou a ser permeada por uma corrente subterrânea de consciência. Uma eletricidade estranha e desconhecida que crepitava no ar entre eles. Foi um despertar lento, confuso e, na maior parte do tempo, silencioso. Cida foi a primeira a sentir a mudança. Ela se pegava observando Antônio enquanto ele rachava lenha no quintal. Os músculos de seus braços se contraindo a cada golpe do machado. O suor brilhando em suas costas sob o sol forte. Sentia o rosto corar e desviava o olhar. O coração batendo um pouco mais rápido, sem entender o porquê. Quando ele lhe entregava um balde de água, seus dedos se roçavam por uma fração de segundo, e um arrepio percorria seu braço, uma sensação que era ao mesmo tempo assustadora e agradável. Para Antônio, a percepção veio de forma diferente. Veio no jeito como o cheiro do cabelo de Cida, um misto de fumaça de lenha e do sabão de cinzas que a mãe fazia,
Parecia permanecer com ele muito tempo depois de ela ter saído de perto. Veio na necessidade súbita e avassaladora de protegê-la, não mais como um irmão mais velho, mas como algo mais, algo que ele não tinha nome para dar. Durante as festas juninas da vila, quando os rapazes locais a convidavam para dançar, ele sentia uma pontada no peito, um incômodo que ele interpretava como ciúme, um sentimento que não fazia sentido ter por uma irmã. Eles nunca falaram sobre isso. Como poderiam? As palavras irmão e irmã eram as paredes da casa em que sua relação havia sido construída. Questioná-las seria abalar os próprios alicerces de suas vidas. Então, eles se comunicavam em uma linguagem secreta, feita de olhares prolongados, sorrisos tímidos e uma proximidade que se tornava cada vez mais carregada de tensão. O ponto de virada, o momento em que o sentimento não pôde mais ser contido ou ignorado, aconteceu numa tarde chuvosa de outono. Uma tempestade repentina os pegou desprevenidos no meio do milharal, longe de casa. Eles correram para se abrigar no velho paiol, onde o milho seco era armazenado. A chuva batia forte no telhado de zinco, criando uma sinfonia ruidosa que os isolava do resto do mundo. Lá dentro, na penumbra perfumada pelo cheiro de milho e terra molhada, eles se olharam. A respiração de ambos estava ofegante pela corrida. Gotas de chuva escorriam pelo rosto de Cida, e Antônio, sem pensar, ergueu a mão para enxugá-las. Seu polegar roçou a bochecha dela, e o gesto, tão simples, foi carregado de uma intimidade avassaladora. O tempo pareceu parar. O som da chuva desapareceu, e tudo o que existia era a proximidade de seus rostos, a eletricidade no ar, o bater de dois corações em uníssono. Cida viu em seus olhos escuros não mais o irmão que a protegia, mas um homem que a olhava com uma ternura e um desejo que espelhavam o que ela mesma sentia. E naquele momento, todas as barreiras, todas as convenções, todas as palavras que os definiam, desmoronaram. Antônio se inclinou lentamente, dando-lhe tempo para recuar. Ela não recuou. Fechou os olhos e esperou. O primeiro beijo foi hesitante, suave, um toque de lábios molhados de chuva, mas foi o suficiente para acender a chama. Foi um beijo de descoberta, de reconhecimento. Era como se, por todos aqueles anos, eles estivessem falando uma língua estrangeira e, de repente, tivessem encontrado sua língua nativa. Tudo fazia sentido. O ciúme, os olhares, o coração acelerado. Não era um amor fraternal. Era algo completamente diferente, mais profundo, mais perigoso e infinitamente mais belo. Quando se afastaram, a chuva já havia diminuído para um chuvisco suave. Eles não disseram nada. Não precisavam. Naquele beijo roubado no paiol, eles haviam selado um pacto, um segredo que os uniria, e ao mesmo tempo os colocaria em rota de colisão com o mundo que conheciam. Eles saíram do paiol de mãos dadas, mas as soltaram rapidamente ao avistar a casa. O amor deles, recém-nascido, já aprendia sua primeira e mais importante lição. Para sobreviver, ele precisaria viver nas sombras. O beijo no paiol transformou o mundo de Cida e Antônio. O que antes era um sentimento latente e confuso, agora tinha um nome e uma forma, e era a força mais poderosa que ambos já haviam conhecido. A vida na roça continuou com sua rotina implacável, o sol nascendo, o gado mugindo, a enxada pesando nas mãos. Mas sob essa superfície de normalidade, eles teciam uma realidade paralela, um universo secreto que pertencia apenas aos dois. Seu amor floresceu nos interstícios do dia a dia, nos espaços escondidos da vigilância da família e da comunidade. O mundo deles era feito de encontros furtivos e códigos silenciosos. Um olhar trocado por cima da mesa de jantar que prometia um encontro mais tarde. Um bilhete amassado, com poucas palavras rabiscadas, deixado debaixo de uma pedra perto do poço. Um toque rápido de mãos enquanto passavam um pelo outro no terreiro. O lugar preferido deles era o pequeno bosque de jabuticabeiras no fundo da propriedade, perto do córrego. Era um lugar mágico, com os troncos escuros e retorcidos das árvores sempre salpicados de frutos doces e negros na época da colheita. Ali, sob a copa densa das folhas, eles estavam protegidos dos olhares curiosos. O som da água correndo no córrego abafava suas vozes,
permitindo que sussurrassem os sonhos e os medos, que não podiam compartilhar com mais ninguém. Um dia, dizia Antônio, com Cida aninhada em seus braços, a gente vai ter uma casa só nossa, uma casa pequena, com uma varanda pra gente sentar no fim da tarde. E eu vou plantar um pé de jabuticaba no quintal, igual a esses, pra gente nunca se esquecer de onde nosso amor se fortaleceu. Cida sorria e fechava os olhos, imaginando a cena. E a gente vai poder andar de mãos dadas na rua, sem precisar se esconder? A pergunta dela pairava no ar, uma mistura de esperança e dor. A clandestinidade, que no início parecia excitante e romântica, começava a pesar. Viver um amor às escondidas era exaustivo, era uma performance constante. Na frente de Ana e Lúcia, eles precisavam manter a fachada de irmãos, uma tarefa que se tornava cada vez mais difícil à medida que seus sentimentos se aprofundavam. Qualquer gesto de carinho mais explícito, qualquer olhar mais demorado, era um risco. O medo de serem descobertos era uma sombra constante. Lúcia, em particular, parecia ter um sexto sentido para a tensão que existia entre eles. Seus olhos eram perspicazes e desconfiados. Ela fazia perguntas capciosas, comentários ácidos sobre a proximidade excessiva dos dois, plantando pequenas sementes de dúvida na mente de Ana. Vocês dois vivem grudados, ela comentou certa vez durante o almoço, com uma falsa leveza. Parecem marido e mulher, não irmãos. Cida sentiu o sangue gelar. Antônio, com sua calma habitual, respondeu sem olhá-la. A gente cresceu junto, Lúcia. É natural que a gente se dê bem. Mas a semente estava plantada. A tensão os obrigava a serem ainda mais cuidadosos. Seus encontros tornaram-se mais arriscados, muitas vezes acontecendo tarde da noite, quando a casa estava mergulhada no silêncio e na escuridão. Antônio esperava todos dormirem, e então ia até a janela do quarto de Cida, arranhando a madeira com um código combinado. Ela abria a janela sem fazer barulho e eles se encontravam sob o céu estrelado, a lua como única testemunha de seu afeto proibido. Nesses encontros, a paixão deles era um fogo que os consumia e os aquecia. Os beijos eram urgentes, desesperados, como se tentassem compensar em poucos minutos a distância que precisavam manter durante todo o dia. Eram momentos de pura felicidade, mas sempre tingidos por uma melancolia, pela consciência de que o tempo era curto e o perigo sempre presente. Apesar do medo, o amor deles era o que os sustentava. Para Cida, Antônio era seu porto seguro, a única pessoa no mundo que a entendia de verdade. Para Antônio, Cida era a família que o destino lhe roubara, a razão pela qual ele trabalhava de sol a sol. O amor deles não era uma escolha, era uma necessidade, como o ar que respiravam. Eles se pertenciam de uma forma que transcendia as convenções sociais e os laços impostos pela família. Era um amor nascido da solidão, nutrido pela cumplicidade e fortalecido pela adversidade. Eles só não sabiam que a maior de todas as adversidades estava prestes a desabar sobre eles, e que a sombra protetora das jabuticabeiras não seria suficiente para escondê-los da tempestade que se aproximava. A revelação que destruiria a frágil paz da família Oliveira não veio de uma grande confissão ou de um flagrante dramático. Veio, como muitas tragédias domésticas, de um pequeno descuido, um momento de vulnerabilidade que foi o suficiente para que a cortina do segredo se rasgasse irremediavelmente. Era uma noite quente de novembro, o ar pesado com a promessa de chuva. Ana tinha ido para a cama mais cedo, queixando-se de uma dor de cabeça. Lúcia estava na sala, costurando a luz de um lampião. Cida e Antônio, acreditando que a casa estava segura em sua rotina noturna, trocaram um olhar de cumplicidade. Era o sinal. Cida foi para seu quarto, e Antônio para o dele, mas ambos sabiam que o encontro aconteceria mais tarde. O que eles não contavam era com a insônia de Lúcia. Incomodada pelo calor e por uma inquietação que ela mesma não entendia, ela decidiu ir até a cozinha buscar um copo d'água. Ao passar pelo corredor escuro, ouviu um ruído quase imperceptível vindo do quarto da irmã. Não era um som comum. Era o rangido suave da janela de Cida sendo aberta. A curiosidade, misturada com uma suspeita que há muito a corroía, a fez parar. Em vez de seguir para a cozinha, ela recuou para as sombras do corredor, o coração batendo forte. Ela esperou. Minutos que pareceram horas se passaram. Então, ela viu a silhueta de Antônio, recortada contra o luar pálido, saindo de seu quarto e caminhando na ponta dos pés em direção ao quintal. Ele parou sob a janela de Cida.
Lúcia prendeu a respiração. A janela se abriu completamente. E Cida apareceu, seu rosto iluminado pela lua. Ela sorriu para Antônio. Um sorriso íntimo, cheio de amor e cumplicidade. Ele estendeu a mão para ela. E ela a pegou, inclinando-se para um beijo longo e terno. Para Lúcia, a cena foi uma confirmação violenta de tudo o que ela suspeitava. O que para os dois era um ato de amor, para ela era a prova de uma depravação inominável. Uma onda de repulsa e raiva justa a invadiu. Ela não fez barulho. Recuou para seu quarto, a mente fervilhando. Ela tinha a prova. Ela tinha a arma que precisava. A inveja que sentia da ligação especial entre Cida e Antônio, que ela sempre interpretou como um desprezo por ela, agora se transformava em um senso de dever moral. Ela precisava salvar sua família daquela vergonha. Lúcia esperou até a manhã seguinte. Ela deixou que o dia começasse como qualquer outro. O café, as tarefas, a fachada de normalidade. Mas havia uma tensão em seus movimentos, um brilho febril em seus olhos. Quando seu pai saiu para o campo e Cida e Antônio foram para a horta, Lúcia foi até sua mãe, que estava na cozinha, peneirando fubá. Mãe, preciso falar com a senhora. É sobre a Cida e o Antônio. Ana, sentindo a gravidade na voz da filha mais velha, parou o que estava fazendo. O que foi, menina? Fale de uma vez. E Lúcia contou. Com detalhes cruéis e uma precisão fria, ela descreveu a cena que presenciara na noite anterior. Cada palavra era uma facada no coração de Ana. A mãe ouvia, o rosto se transformando de confusão para incredulidade e finalmente para um horror lívido. A ideia era tão monstruosa, tão contrária a tudo o que ela acreditava, que sua primeira reação foi a negação. Você deve ter se enganado, Lúcia. Viu coisas. Eles são irmãos. Não, mãe. Eu vi. Vi com estes olhos. Lúcia insistiu, a voz ganhando força. O jeito que se olham, os segredos. A senhora não vê? Está cega? Eles estão desonrando nossa casa debaixo do nosso nariz. A semente da dúvida, que Lúcia vinha plantando há meses, finalmente germinou no solo fértil do medo e da tradição de Ana. Pequenos incidentes, olhares e sorrisos que antes pareciam inocentes, agora se reorganizavam em sua mente, formando um padrão perverso e assustador. A dor da traição a dominou. A traição da filha que ela amava e do menino que ela acolhera como seu. A vergonha do que os vizinhos diriam, do que a igreja diria, era um fogo que a consumia por dentro. Naquele momento, Ana de Oliveira deixou de ser uma mãe para se tornar uma juíza. Ela esperou o fim da tarde, o retorno de Cida e Antônio do trabalho. Esperou que estivessem todos reunidos na sala, o palco perfeito para o julgamento. E foi então que a tempestade, que se formara em segredo por tanto tempo, finalmente desabou, dando início à cena de confronto que os expulsaria de casa e mudaria suas vidas para sempre. A premissa central de sua história, o amor entre irmãos, deixava de ser um segredo sussurrado para se tornar um crime gritado aos quatro ventos, e as consequências seriam implacáveis. A poeira da estrada de terra vermelha grudava em seus tornozelos e subia em nuvens finas a cada passo, cobrindo suas roupas e seus rostos com uma camada de melancolia. O sol da manhã seguinte, que normalmente trazia a promessa de um novo dia, parecia frio e indiferente. Cida e Antônio caminharam por horas em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos, a mão de um segurando a do outro com uma força que era, ao mesmo tempo, de desespero e de desafio. A noite anterior fora um borrão de dor. Depois de serem expulsos, eles não tiveram para onde ir. Passaram a noite no velho paiol, o mesmo lugar de seu primeiro beijo, mas desta vez, o abrigo não oferecia consolo, apenas o cheiro de mofo e de um futuro incerto. Cida chorou até o amanhecer, um choro silencioso, de ombros sacudindo, lamentando não apenas a perda de sua casa e de sua família, mas a brutalidade com que seu amor fora julgado e condenado. Antônio a abraçava, impotente, oferecendo o único conforto que podia, sua presença inabalável. Ao amanhecer, tomaram uma decisão. Ficar em Ribeirão do Sul era impossível. A notícia de sua vergonha se espalharia pela vila como uma praga. Seriam párias, apontados na rua, alvo de sussurros e olhares de desprezo. Eles precisavam ir para um lugar onde ninguém os conhecesse,
onde pudessem recomeçar do zero, onde seus nomes não estivessem manchados pelo pecado que lhes fora atribuído. Ourinhos, disse Antônio, com a voz rouca pelo desuso. É uma cidade maior. Dizem que tem serviço. Fica a umas léguas daqui. A gente pode ir a pé. E assim eles foram. A caminhada foi uma jornada árdua, tanto física quanto emocionalmente. Comiam as poucas frutas que conseguiam pegar no caminho e bebiam água de córregos. À noite, dormiam ao relento, encolhidos um no outro para se aquecerem do frio e do medo. Durante o dia, o sol castigava, mas a cada passo que davam para longe de sua antiga vida, sentiam também uma estranha sensação de liberdade. A dor da rejeição ainda estava ali, uma ferida aberta, mas a necessidade de se esconder havia desaparecido. Pela primeira vez, eles podiam andar de mãos dadas abertamente. Podiam se olhar nos olhos sem medo de serem vistos. Eram apenas eles contra o mundo, e essa aliança forjada na adversidade os fortalecia. Chegaram a Ourinhos dias depois, exaustos, sujos e famintos, com apenas alguns trocados no bolso. A cidade, com suas ruas movimentadas e barulho de carros, era um universo diferente da calmaria da roça. Sentiram-se pequenos e perdidos. Mas Antônio tinha uma determinação de ferro. No mesmo dia, começou a procurar trabalho. Foi de construção em construção, oferecendo sua força e sua experiência, até que um mestre de obras, vendo a necessidade em seus olhos, deu-lhe uma chance como servente de pedreiro. Com o primeiro pagamento, alugaram um minúsculo cômodo nos fundos de uma casa na periferia da cidade. Era um espaço apertado, com uma única janela e um chão de cimento batido. Não havia quase nada. Apenas um colchão fino no chão e uma caixa de madeira que servia de mesa. Para Cida, acostumada com a vastidão do campo, o cômodo parecia uma prisão. Mas quando Antônio acendeu uma vela naquela primeira noite, a luz bruxuleante dançando nas paredes nuas, e olhou para ela com um sorriso cansado, mas cheio de amor, ela soube que aquele era o seu lar. O passo seguinte era o mais importante. Eles precisavam oficializar sua união, dar ao seu amor a legitimidade que o mundo lhes negara. Foram ao cartório. Cida usava seu melhor vestido, o mesmo que usava no dia em que fora expulsa. Antônio tinha lavado o rosto e penteado o cabelo com água. Diante do juiz de paz, um homem de óculos e ar entediado, eles disseram sim. Não houve festa, nem convidados, nem bolo, nem arroz jogado na saída. Foi uma cerimônia simples, quase burocrática, mas para eles foi o momento mais sagrado de suas vidas. Ao assinarem os papéis, eles não estavam apenas se casando, estavam reescrevendo suas próprias identidades. Não eram mais irmãos, vivendo em pecado. Eram Antônio e Maria Aparecida de Oliveira, marido e mulher perante a lei. Saindo do cartório, de volta à luz do sol, Cida sentiu um peso ser tirado de seus ombros. A certidão de casamento em sua mão era mais do que um documento. Era uma declaração de independência, um ato de desafio. Eles haviam perdido uma família, mas ali, na calçada de uma cidade estranha, eles haviam acabado de criar a sua própria. A vida seria dura. Eles sabiam. Mas, pela primeira vez, eles eram os únicos arquitetos de seu destino. Os primeiros anos em Ourinhos foram uma prova de resistência. A vida era uma sucessão de dias longos e exaustivos. Antônio saía de casa antes do amanhecer, o corpo ainda dolorido do dia anterior, para enfrentar a poeira, o cimento e o peso dos tijolos nas obras. Ele se tornou conhecido por sua força e sua seriedade. Um homem de poucas palavras, mas de um trabalho impecável. Cida, por sua vez, transformava o pequeno cômodo alugado em um santuário. Com uma habilidade que nascera da necessidade, ela fazia milagres com o pouco dinheiro que tinham. Costurava, remendava, cozinhava refeições simples que aqueciam o estômago e a alma, e mantinha o lugar impecavelmente limpo. O amor deles era o alicerce de tudo. Nos fins de tarde, quando Antônio chegava em casa, o corpo coberto de pó de cimento, o cansaço estampado no rosto, Cida o esperava com uma bacia de água morna para lavar seus pés. Era um ritual de cuidado e devoção. Eles se sentavam no batente da porta, dividindo um prato de comida, e conversavam sobre o dia. Não precisavam de muito. A presença um do outro era o suficiente. Sua pequena casa, mesmo com toda a sua pobreza,
Era um refúgio de paz e afeto, um mundo à parte do julgamento que haviam deixado para trás. Pouco mais de 1 ano após o casamento, Cida deu à luz a primeira filha, uma menina saudável, de olhos escuros e curiosos como os do pai. O nascimento da criança foi como um raio de sol em suas vidas. Aquele pequeno ser, fruto do amor deles, era a prova viva de que sua união era abençoada, não importava o que os outros pensassem. Eles a criaram com um amor imenso, ensinando-lhe desde cedo os valores da honestidade, do respeito e do trabalho duro. E depois da primeira, vieram outras. Uma após a outra, como se o destino quisesse compensar a amargura do passado com a doçura da paternidade, Cida e Antônio tiveram 6 filhas. 6 meninas. A casa pequena foi ficando cada vez mais cheia de risadas, choros, brincadeiras e do som de pezinhos correndo pelo chão. Para sustentar a família crescente, Antônio trabalhava ainda mais. De servente, foi promovido a pedreiro e sua fama de bom profissional se espalhou. Cida se multiplicava para cuidar das filhas e da casa, uma matriarca em treinamento, governando seu pequeno reino com firmeza e ternura. Ela criou as filhas com os valores que carregava da roça. Ensinou-as a serem fortes e independentes, a não terem medo do trabalho e, acima de tudo, a nunca julgarem os outros pelo que não compreendiam. A história de seu amor com Antônio não era um segredo para elas. Quando tiveram idade para entender, Cida e Antônio contaram-lhes tudo: a infância compartilhada, o amor que floresceu, a rejeição da família. Eles não esconderam a dor, mas enfatizaram a força do amor que os manteve unidos. Para as 6 meninas, a história de seus pais não era um conto de vergonha, mas uma epopeia de coragem e amor verdadeiro. Elas cresceram admirando a união inabalável de Cida e Antônio, vendo-os como um exemplo do que significava construir uma vida juntos. Apesar da felicidade que encontravam em sua família, a sombra do passado nunca desaparecia por completo. Cida, especialmente nas noites mais silenciosas, sentia uma pontada de saudade da mãe, da irmã, da vida que fora forçada a abandonar. Ela se perguntava se sua mãe ainda pensava nela, se algum dia a perdoaria. Era uma ferida que nunca cicatrizava por completo. Uma ausência que a presença amorosa de suas filhas e de seu marido não conseguia preencher. Antônio via a melancolia nos olhos dela e a abraçava, sabendo que não havia palavras que pudessem curar aquela dor. Com o passar dos anos, a vida melhorou. O trabalho de Antônio prosperou e eles conseguiram se mudar para a cidade de Assis, para uma casa maior, com um quintal, uma casa de verdade, com quartos para as filhas e espaço para correrem. Era a casa que Antônio sempre sonhara em dar a Cida. A vida era boa, a família era unida e feliz. Mas para que o ciclo de dor finalmente se fechasse, uma peça do quebra-cabeça ainda faltava: o perdão que eles nunca haviam recebido. Enquanto a família de Cida e Antônio florescia em Assis, em Ribeirão do Sul, o tempo operava sua lenta e inexorável erosão no coração de Ana de Oliveira. Nos primeiros anos após a expulsão da filha, a raiva e o sentimento de traição foram seus companheiros constantes. Ela se agarrava à sua decisão como uma náufraga a um pedaço de madeira, convencida de sua retidão moral. Quando os vizinhos perguntavam por Cida, ela respondia com uma frieza cortante que a filha havia se mudado, encerrando o assunto. Para o mundo e para si mesma, Maria Aparecida estava morta, mas a ausência não é a morte. A ausência de Cida era um buraco na casa, um lugar vazio à mesa, um silêncio onde antes havia sua risada. A ausência de Antônio era a falta de seus braços fortes para os trabalhos mais pesados, de sua presença calma e respeitosa. A casa, que antes fervilhava de vida, tornou-se um lugar quieto e sombrio, habitado apenas por Ana, seu marido cada vez mais silencioso, e Lúcia, cuja justiça própria não era suficiente para preencher o vazio. Com o passar dos anos, a raiva de Ana começou a se dissolver, dando lugar a um sentimento mais corrosivo, o arrependimento. Nas longas noites de insônia, as palavras cruéis que dissera à filha ecoavam em sua mente. Para mim, você morreu. Como uma mãe poderia dizer algo assim? A imagem do rosto de Cida, banhado em lágrimas, a assombrava. Ela começou a se questionar. O que era, afinal, o pecado deles? Amar? Um amor que nascera sob seu próprio teto,
alimentado pela convivência que ela mesma proporcionara. A solidão tornou-se a penitência de Ana. Lúcia se casou e se mudou, construindo sua própria vida. O marido de Ana faleceu, deixando-a sozinha na casa grande e vazia, com suas memórias e seus fantasmas. Ela envelhecia, e com a velhice veio a clareza. O medo do julgamento da comunidade, que parecera tão importante na época, agora se revelava pequeno e insignificante diante da dor de ter perdido uma filha. Ela começou a ouvir rumores. Viajantes que passavam pela região, parentes distantes. Alguém mencionou ter visto um homem parecido com Antônio, trabalhando em uma construção em Ourinhos. Outro disse ter ouvido falar de uma mulher chamada Aparecida, que tinha várias filhas. Cada pequeno fragmento de informação era como um pão para uma faminta. A ideia de que Cida estava viva, que tinha uma família, que era mãe, a encheu de uma mistura de alegria e uma dor ainda mais profunda. Ela era avó de crianças que nunca conhecera, que não sabiam de sua existência. O desejo de reencontrar a filha tornou-se uma obsessão, uma necessidade vital. Mas como? Onde procurá-la? E se a encontrasse? Como Cida a receberia? Ela a perdoaria por anos de silêncio e abandono? O orgulho, que por tanto tempo a mantivera prisioneira, agora era seu maior obstáculo. Pedir perdão exigia uma humildade que ela não sabia se ainda possuía. Anos se passaram nessa agonia silenciosa. Ana, agora uma senhora idosa, de cabelos brancos e costas curvadas, sentia que seu tempo estava se esgotando. Ela não podia morrer sem tentar consertar o erro que cometera. Com a ajuda de um sobrinho, ela começou a busca. A informação de que eles haviam se mudado para Assis finalmente chegou. A viagem de Ribeirão do Sul a Assis foi uma peregrinação de expiação. A cada quilômetro, o coração de Ana batia com uma mistura de medo e esperança. Ela repassava na mente o que diria, como explicaria a dureza de seu coração. Quando finalmente chegou ao endereço que lhe deram, uma casa simples, mas bem cuidada, com um jardim florido e o som de risadas de crianças vindo do quintal, ela parou em frente ao portão, as pernas tremendo. Ela viu uma mulher na varanda, estendendo roupas no varal. Era mais velha, o rosto marcado pela vida, mas os olhos, o sorriso, o jeito de prender o cabelo. Era Cida, sua filha. Ao lado dela, um homem forte, de cabelos já grisalhos, consertava um brinquedo, Antônio. E correndo pelo quintal, um bando de meninas, suas netas. A cena era um retrato de felicidade doméstica, uma felicidade da qual ela se excluíra por vontade própria. As lágrimas que ela não chorara por anos vieram de uma só vez, com o coração na mão e a alma despida de todo o orgulho. Ana de Oliveira abriu o portão e deu o primeiro passo para cruzar o abismo que ela mesma havia criado. Cida estava na varanda, o cheiro de sabão e roupa limpa no ar, quando viu a figura idosa parada em seu portão. A mulher era frágil, encurvada pelo tempo, e seu rosto era um mapa de rugas e de uma tristeza profunda. Por um instante, Cida não a reconheceu, mas então a mulher ergueu a cabeça e seus olhares se cruzaram através do quintal. O coração de Cida parou. O mundo pareceu girar em devagar. Era sua mãe. O cesto de roupas caiu de suas mãos, espalhando peças brancas pela grama. Antônio, que estava por perto, olhou na mesma direção e seu rosto se fechou numa expressão de surpresa e cautela. As meninas, sentindo a mudança súbita na atmosfera, pararam de brincar e olharam para a estranha com curiosidade. Ana deu um passo incerto para dentro do quintal. Depois outro. Ela caminhava em direção a Cida, como se atravessasse um campo minado, o rosto banhado em lágrimas silenciosas. Cida, minha filha. A voz saiu fraca, um sussurro que quase se perdeu na brisa da tarde. Cida permaneceu imóvel, uma estátua de emoções conflitantes. A menina ferida dentro dela queria gritar, perguntar onde ela estivera por todos aqueles anos de solidão e saudade, mas a mulher que ela se tornara, a mãe de 6 filhas, via apenas uma senhora idosa e arrependida, frágil e quebrada. A raiva que ela pensou que sentiria não veio. Em seu lugar, uma onda de compaixão a inundou. Ana parou a poucos metros dela, sem coragem de se aproximar mais. Seus ombros tremiam. Eu vim pedir perdão, ela gaguejou, as palavras se atropelando. Não há um dia que eu não me arrependa. O orgulho,
A vergonha. Me cegaram. Eu fui uma tola. Expulsei da minha casa a coisa mais preciosa que eu tinha. Você me perdoa, minha filha? As lágrimas que Cida segurava transbordaram. Eram lágrimas não de dor, mas de alívio. A ferida que carregara por décadas finalmente estava sendo limpa. Ela deu um passo à frente e abraçou a mãe. Um abraço que continha 20 anos de saudade, de dor, de perguntas não feitas e de amor não expresso. Ana se agarrou a ela, soluçando como uma criança. Antônio se aproximou, colocando uma mão protetora no ombro de Cida. Ele olhou para Ana, seus olhos escuros ainda guardando uma sombra da dor do passado, mas sem ressentimento. Ele assentiu lentamente. O perdão estava concedido. As 6 filhas, que observavam a cena de longe, se aproximaram, tímidas. A mais velha, já uma mocinha, perguntou: Mãe, quem é essa senhora? Cida se afastou da mãe, enxugando as lágrimas. Com um sorriso trêmulo, ela apresentou: Minhas filhas, esta é a avó de vocês. A palavra avó pairou no ar, mágica e poderosa. Ana olhou para os rostos curiosos de suas netas, a prova viva do amor que ela tentara destruir. E em seus olhos, ela viu o futuro, a continuação de sua família, a chance de redenção. Naquela tarde, na varanda da casa em Assis, a família Oliveira foi finalmente reunida. Os anos que se seguiram foram de paz. Ana passou os últimos anos de sua vida perto de Cida, tentando compensar o tempo perdido. Ela se encantou com as netas, contou-lhes histórias de sua infância e, em seus gestos, demonstrou o amor e o arrependimento que as palavras não conseguiam expressar. A vida de Cida e Antônio seguiu seu curso, serena e cheia de trabalho. Antônio, agora um respeitado mestre de obras, realizou seu antigo sonho. No centro do quintal, ele plantou uma muda de jabuticabeira. A árvore cresceu forte e frondosa, assim como sua família. Tornou-se o coração da casa, o lugar onde as netas brincavam, onde a família se reunia para conversar nos fins de tarde. Mas o tempo, que cura feridas, também cobra seu preço. Aos 62 anos, o coração de Antônio, que tanto amara e tanto trabalhara, começou a fraquejar. Ele foi definhando aos poucos, cercado pelo amor incansável de Cida e de suas filhas. Em seu leito, ele segurou a mão de Cida, a mesma mão que ele pegara naquela estrada de terra vermelha tantos anos atrás. A gente conseguiu, Cida. Ele sussurrou, a voz fraca. A gente construiu uma vida bonita. Antônio faleceu numa manhã de primavera, de forma serena. Atendendo a um pedido que ele fizera em vida, ele não foi enterrado no cemitério da cidade. Cida e as filhas o sepultaram ali mesmo, no quintal de sua casa, sob a sombra generosa da jabuticabeira que ele plantara com tanto amor. A árvore, que fora testemunha de seu amor secreto, agora se tornava seu guardião eterno, um monumento vivo à sua história. O sol do fim de tarde lança uma luz dourada e suave sobre o quintal da casa em Assis. O ar é preenchido pelo som de risadas, uma mistura de vozes jovens e infantis. Maria Aparecida de Oliveira, agora com 76 anos, está sentada em sua cadeira de balanço na varanda, um xale sobre os ombros, observando a cena com um sorriso sereno. Seu cabelo, outrora negro como a noite, é agora uma coroa de fios brancos e finos. O rosto, profundamente marcado pelo tempo e pelo trabalho, irradia uma paz que só a experiência de uma vida plena pode trazer. Seus olhos, ainda vivos e brilhantes, passeiam com carinho por cada canto do quintal, que é o seu mundo. Suas 6 filhas estão ali. Algumas vieram visitá-la, trazendo consigo suas próprias filhas e netas. O quintal está cheio de vida. Netas adolescentes compartilham segredos sentadas na grama. Bisnetas pequenas correm atrás de uma bola, seus gritos de alegria ecoando pelo ar. É uma colmeia de feminilidade, uma tapeçaria de gerações tecida com os fios do amor que ela e Antônio iniciaram. O centro de tudo, o ponto focal daquele universo, é a grande jabuticabeira. Seus troncos robustos e escuros estão carregados de frutos pretos e brilhantes, que as crianças colhem e comem ali mesmo, lambuzando os dedos e o rosto. A árvore é mais do que uma árvore. É um pilar da família, um símbolo de raízes, de resiliência e de um amor que floresceu nos lugares mais inesperados, assim como seus frutos, que brotam diretamente do tronco, sob sua sombra,
repousa Antônio, seu companheiro de uma vida inteira. Cida sente sua presença ali, não como uma ausência dolorosa, mas como uma força calma e protetora, emanando da terra, subindo pela seiva da árvore, presente em cada folha que balança ao vento. Uma de suas netas, uma jovem de olhos curiosos e questionadores, se aproxima e senta-se aos pés de sua cadeira. Vó, a senhora se arrepende de alguma coisa? De ter enfrentado todo o mundo? De ter perdido sua família por tanto tempo? Cida para o balanço suave da cadeira. Ela olha para o rosto jovem da neta e depois para a jabuticabeira. Um longo silêncio se instala, preenchido apenas pelo canto dos pássaros. Arrependimento? Ela diz finalmente, a voz um pouco trêmula, mas firme. Não, minha filha, eu não me arrependo de nada. Enfrentei o preconceito, a fome, a solidão, fui chamada de pecadora, de desonrada. Perdi minha mãe por muitos anos. Doeu muito. Mas cada lágrima, cada porta fechada na minha cara, tudo valeu a pena. Ela estende a mão enrugada e aponta para o movimento no quintal. Olhe para tudo isso. Olhe para vocês. Tudo isso nasceu do amor. Um amor que as pessoas chamaram de errado, de proibido, mas não era. Era só amor, puro e verdadeiro. O amor que eu vivi ao lado do seu avô foi a coisa mais certa e a maior vitória da minha vida. Seu olhar se perde no horizonte, como se pudesse ver toda a sua jornada desenhada no céu do crepúsculo. A menina assustada na estrada de terra, a jovem esposa em um quarto minúsculo, a mãe dedicada de 6 filhas, e agora, a matriarca, a rocha sobre a qual uma família inteira foi construída. Ela não foi definida pelo julgamento dos outros, mas pela coragem de suas próprias escolhas. Sua história, que começou com um grito de condenação em uma pequena sala de estar, terminava agora com o som harmonioso de risadas sob uma jabuticabeira em flor. Um testemunho silencioso e poderoso de que o amor, quando é verdadeiro, sempre encontra um jeito de fincar raízes e dar frutos, não importa quão duro seja o solo. A história de Maria Aparecida e Antônio é um lembrete de que as regras do coração nem sempre seguem as convenções do mundo. É uma celebração da resiliência e da força que reside em um amor que ousa ser diferente. Se esta jornada tocou você, se a coragem deste casal o inspirou, ajude-nos a manter viva a chama dessas histórias. Inscreva-se no canal, deixe o seu like para que este relato alcance mais pessoas e, por favor, comente abaixo. Qual parte da história de Cida mais ressoou com você? Sua participação é o que nos permite continuar a dar voz àqueles cujas vidas são, em si, um legado. Obrigado por ouvir.